Bom, pessoal, aula passada, nós estudamos algumas definições da mecânica, né? Nós estudamos referencial, ponto material e ponto corpo extenso, tá? Hoje a gente vai dar continuidade e nós vamos falar um pouquinho sobre trajetória e deslocamento, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, então, de trajetória e deslocamento, certo? Então, a gente vai fazer uma representação gráfica, né, que para a gente pode ser definida como um sistema de referência, tá certo? Então, aqui, nós vamos fazer um gráfico e vamos dizer que um corpo, ele saiu de uma região no espaço para outra região no espaço, tá? Então, essa representação gráfica vai ser nosso sistema de referência. E daí, nós vamos ter que o corpo vai sair da posição A e vai até a posição B. Bom, o caminho em que esse corpo vai percorrer, a gente chama de trajetória, tá certo? Então, vou chamar de D, que vai ser o caminho, que nada mais é do que a trajetória do corpo, certo? No entanto, a gente tem uma outra definição que pode representar também a mudança de posição do corpo, que a gente vai denominar de deslocamento. Então, aqui em vermelho, a gente vai ter o deslocamento, certo? E o que eu vou chamar esse deslocamento de ΔS. Certo? Bom, qual que é a diferença? A trajetória, ela nada mais é do que esse caminho. E esse caminho, ele pode ser qualquer um caminho, né? O deslocamento, ele é basicamente dado pelo quê? Pelo tamanho, né, da distância entre o ponto A, que é o início, até o ponto B, que é o final. Então, basicamente, a diferença de trajetória com deslocamento, né, é esta definição, ok? Geralmente, o deslocamento ele vai ser sempre maior ou igual à trajetória ΔS. Ou melhor, ao contrário, né? A trajetória vai ser sempre maior ou igual ao deslocamento ΔS, tá certo? Então, essa linha aqui, ó, ela sempre vai ser maior ou igual. Quando que ela é igual? Quando a trajetória coincide com o deslocamento. Tá certo? Então, essa é a condição. Bom, o deslocamento, ele é definido matematicamente... Vai cair na minha caneta aqui. Ele é definido matematicamente como a posição de B menos a posição de A. Ou seja, a gente pode ainda representar isso que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, tá? Onde SF é a posição final, geralmente dada em metros ou quilômetros, né? E S0 a gente chama de posição inicial, dada em metros ou quilômetros. Certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Bom, dentro do contexto de trajetória, a gente ainda tem, eu vou chamar também de D, de distância percorrida. Vou chamar de D maiúsculo, para ficar mais... Bom, a distância percorrida poderia ser, por exemplo, imagina aqui, ó, que você consegue colocar uma linha em cima dessa trajetória, uma corda, né, para medir. Aí você coloca aqui em cima e depois você estica ela, né?
A distância percorrida vai ser como se fosse o tamanho, né, medido, né, dessa trajetória, tá certo? Então, como que a gente faria uma distância percorrida utilizando a definição de deslocamento? É como se fosse isso aqui, ó. Se eu pegasse aqui a trajetória, eu vou pegar um pequeno ΔS aqui, ó. Vou chamar de ΔS1. Aí daí eu vou pegar um outro pequeno ΔS2 e vou somando. Outro pequeno ΔS3. Aí outro pequeno ΔS4 e vou somando. Então eu vou somar o ΔS1, 2, 3, 4 até completar todo o tamanho, né? Então o deslocamento D, ou melhor, não o deslocamento, a distância percorrida D maiúsculo, ela pode ser dada pelo quê? O módulo de ΔS1 mais o módulo de ΔS2 mais o módulo de ΔSM. Ou seja, eu vou pegando os pedacinhos, como eu havia dito, né? Pedacinhos da trajetória e vou somando. Por que eu coloco em módulo? Porque o deslocamento ΔS, ele pode ser negativo. Por isso que eu coloco em módulo, tá? Então, eu vou somando os módulos e assim eu consigo calcular a distância percorrida. Que a gente pode também falar que é o tamanho dessa trajetória toda. Tá certo? Então, existe a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Tá? Vamos pegar um exemplo. Não, né? Ninguém falou nada. Então, imagina que é um caminhão, parte do quilômetro 30. Então, a gente vai simular. Ou seja, nós vamos colocá-lo num sistema de referência. Aqui eu vou colocar o 0 e aqui o 30. Ó, um caminhão, parte do quilômetro 30 de uma rodovia, leva uma carga até o quilômetro 145. Então, vamos supor que, vamos exagerar aqui é o 145. Tá? E volta em seguida para o quilômetro 65. Então, ele vai chegar aqui no 65. Ok? Vou colocar esse zero mais próximo para colocar mais ou menos aqui. A variação de espaço do caminhão é entre o início e o final do percurso. Então, o caminhão saiu aqui e depois ele parou aqui. Então, na letra A, a gente quer saber a variação do espaço. Ela vai ser dada pelo espaço final menos o espaço inicial. Que é dado por quê? Qual que é a última posição dele? 65. E qual que é a posição inicial? Ele partiu de 30. Então, quanto que vai dar? Vai dar 35 quilômetros. Aqui é 65 menos 30, 65. Agora eu quero saber a distância percorrida por ele, que é diferente de variação de espaço, né? Ou deslocamento. Tá? Lembrando aqui que a variação de espaço é a mesma coisa que deslocamento, tá? Então, a letra B, a gente quer saber a distância percorrida D vai ser igual a quê? A variação do espaço 1 mais a variação do espaço 2. O que é a variação do espaço 1? Ele sai de 30 e chega a 145. Então, aqui, ó, em roxo, vou chamar isso aqui de ΔS1. E depois, ele sai de 145 e vai para 65. Vou chamar de ΔS2. Certo? Por que a gente calcula utilizando módulo? Porque a variação de espaço a variação de espaço pode ser negativa. É o caso do ΔS2, né? Então, se eu não utilizar módulo, seria a mesma coisa que subtrair ΔS1 menos ΔS2, e daria os 35, né? Mas em termos de distância, ele não andou somente 35, ele andou mais, né? E a gente vai ver quanto. Então, a distância percorrida, D, é igual que o módulo de ΔS1, que é o quê? 145, que é o espaço final, menos 30, que é o espaço inicial, que é a posição inicial, mais o módulo do ΔS2, que é o quê? 65 menos 145.
em módulo, né? Então, a distância percorrida vai ser igual ao quê? Beleza. Então, voltando aqui, ó. Então, 145 menos 30, 115. E 65 menos 45, menos 80. Bom, então o módulo de 115 é 115 e o módulo de menos 80 é mais 80, em módulo, né? O que vai dar, então? Vai dar 195 quilômetros. Então, a distância efetiva percorrida por ele foi 195 quilômetros, tá? E o deslocamento, né, é os 35 quilômetros. Beleza. Alguma dúvida? Não? Então, a gente vai agora utilizar o conceito, né, de deslocamento e a gente vai definir a velocidade. A velocidade nada mais é do que uma relação de taxa entre o deslocamento por tempo, tá? Ou seja, a velocidade, teoricamente, é a relação de quanto eu ando num certo intervalo de tempo. A gente vai chamar isso de velocidade média, tá? O que é velocidade média? É o quanto eu ando em deslocamento sobre a variação de tempo. Ok? Bom, por definição, nós não utilizamos o d, que é a distância percorrida. A gente utiliza ΔS, tá certo? Se eu quero saber a velocidade mais próximo do real, eu tenho que pegar o ΔS muito pequeno, e, consequentemente, o tempo também vai ser pequeno. Ou seja, se o carro sai de Uberlândia para Patrocínio, por exemplo, se eu quero saber a velocidade média, eu vou pegar a distância entre Patrocínio e dividir pelo tempo gasto, certo? Mas se eu quero saber mais próximo do real, eu vou pegar menores intervalos de tempo e, consequentemente, menores deslocamento, né? Ou menores variações de espaço. E assim eu consigo obter padrões de velocidades, né, em certos intervalos, né? Então, a velocidade média nada mais é do que uma taxa de deslocamento pelo tempo. O que a taxa representa? É a relação de uma grandeza física por outra. A relação da grandeza é a divisão de quanto minha grandeza física de deslocamento evolui em um certo de tempo. Você tem a taxa de crescimento populacional. O que é? É o quanto a minha população aumenta, né, num certo período de tempo. Certo? Então, assim, a taxa ela é essa medida, né, de uma grandeza física em relação a outra grandeza física, né? Então, né, a gente pode dizer ainda que a velocidade, utilizando esse conceito que nós definimos, que é o quê? Vai ser dado pela posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Certo? Então, a gente tem que SF é a posição final, dada em metros ou quilômetros. S0 é a posição inicial, dado em também metros ou quilômetros. T0 é o tempo inicial, dado em segundos ou horas. E o TF é o tempo final, dado em segundos ou horas. Tá? Então, basicamente, a fórmula da velocidade média ela é dada por essa equação. Certo? E, como havia dito,
esse deslocamento, ou essa variação de espaço, ela pode ser negativa, certo? Se a variação do espaço é negativa, eu posso caracterizá-lo, né, como que, se a variação do espaço é negativa, a minha velocidade vai ser negativa, porque o tempo é sempre positivo, né? A variação do tempo é sempre positiva. Não existe o tempo negativo, né? Ou variação de tempo negativo. Então, quando eu tenho um corpo andando de modo a variar a posição dele positivamente, vou pôr aqui, por exemplo, 10, ou seja, se ele anda nesse sentido, ele está variando positivamente, isso implica que a velocidade dele vai ser positiva. Por quê? Porque a variação do espaço está sendo positiva. Certo? Caso ao contrário, se eu tenho um corpo andando no sentido oposto, eu vou verificar uma velocidade negativa, porque a variação do espaço dele está sendo negativa. Mas o que isso implica em termos de movimento? Implica simplesmente que meu objeto está andando na mesma direção do meu sistema de referência ou está andando ao contrário. Basicamente isto, tá certo? E vale ressaltar que, pela definição de velocidade média, a gente tem uma relação de quê? Que essa velocidade média ela é constante, tá? Pela definição da equação que nós temos aqui. No entanto, na natureza nós não encontramos, em grande maioria, né, o movimento com velocidade constante. A gente vai, então, posteriormente, falar um pouco mais sobre como se dá essa mudança de velocidade. Né? Ou seja, eu tenho dois tipos de movimento, um com a velocidade constante e o outro não, certo? Mas a gente vai trabalhar primeiramente aqui um movimento em que a velocidade do meu corpo não vai mudar, ou seja, ela vai ser constante, tá certo? Bom, então dentro desse contexto, a gente vai ter o movimento, a gente vai ter um movimento que a gente chama de movimento uniforme, tá certo? Mas antes da gente falar do movimento uniforme, a gente vai resolver um exemplo, tá? Utilizando a aplicação da equação da velocidade média, tá? Então, nós temos aqui esse exemplo, ok? Imagina que um automóvel inicia sua viagem no quilômetro 100 em uma rodovia às 10 horas da manhã. Então, exatamente nessa posição, corresponde a 10 horas da manhã. A gente chama de T1. Chegando ao quilômetro 340, que é por aqui mais ou menos, às 14 horas, T2. Calcule a velocidade escalar média do automóvel, né? Então, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem a posição inicial, que é dada em 100 km. A gente tem a posição final, que é dada por 340 km. A gente tem o tempo final, que é igual a 14 horas. E a gente tem o tempo inicial, que é 10 horas. Então, se a gente fizer essa continha, utilizando a definição de velocidade, que é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, nós vamos ter que posição final 340 menos 100, dividido por 14 menos 10. Isso vai dar 240 quilômetros, dividido por 4 horas. Então, se a gente calcular a velocidade, vai dar o quê? 240 por 4 vai dar 60. O quilômetros dividido por hora, ou quilômetros por hora. Então, a velocidade média aqui foi de 60 km por hora. Ok? Se a gente fosse resolver para este exercício aqui, o 10, né? Vamos pegar aqui, o 12, melhor dizendo. Vamos calcular aqui mesmo, qual seria a velocidade média do corpo. Se eu calculasse aqui, ó, vou até colocar em roxo, a velocidade média seria o quê? Os 35. Mas não tem tempo, né, gente? Então não dá.
A gente teria que chutar o tempo. Mas se você notar, a velocidade média, se eu considerar aqui o ΔS, ela vai dar uma velocidade muito pequena. Por quê? Porque é como se o objeto saísse aqui do 30 até o 65. Então, se eu considerar simplesmente o ΔS, daria uma velocidade pequena. Agora, se eu calculasse a velocidade ΔS, a velocidade do primeiro percurso, eu calcularia. Depois a velocidade no segundo percurso, depois eu calcularia de novo. Ou seja, o interessante para a gente, para a gente obter uma velocidade mais próxima do real, seria o quê? Dividir o percurso em pedaços pequenos e eu calcular a velocidade média em diversos pedaços desse caminho, certo? Dessa forma, eu consigo ter o quê? O padrão de velocidade em cada percurso, tá certo? Então, assim, se eu calcular a velocidade para esta letra A aqui, ela não vai estar muito próxima do real. No entanto, se eu calcular a velocidade do primeiro pedaço e depois do segundo pedaço, eu vou estar mais próximo da realidade, né? Lembrando que a distância percorrida, que é o D aqui, ó, eu não utilizo para calcular a velocidade, tá? Eu utilizo simplesmente para calcular o quanto o corpo andou, né? Tranquilo? Então, fique atento a essa questão, tá? Bom, eu vou fazer uma linha aqui e a gente vai entrar agora no movimento uniforme. E o que é movimento uniforme? Movimento uniforme nada mais é do que... Depois eu passo aqui. Nada mais é do que o estudo do movimento em condições de velocidade constante. O que é o movimento uniforme? É o estudo do movimento em condições de velocidade constante. Pessoal, essa frente de mecânica, acho que vai ser uma frente bem tranquila. Vocês sofreram muito, né, nas outras frentes, mas acho que vai ser bem mais tranquilo para vocês. Seguinte, nós vamos utilizar a definição de velocidade, que é ΔT sobre ΔT, de modo que nós sabemos que a velocidade é igual ao quê? A posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bom, a gente vai chamar a posição final de S. Nós vamos chamar o S0 de S0 mesmo, que é a posição inicial. O tempo final, nós vamos falar que esse tempo final é um tempo t qualquer. E o tempo inicial, a gente vai falar que é nulo. É como se eu estivesse cronometrando o movimento a partir, né, do tempo igual a zero, né? Então, vocês têm um cronômetro no celular que vocês conseguem fazer essa medida. Então, é o seguinte, pessoal. Utilizando estas relações aqui, nós vamos reescrever que a velocidade é igual a posição S menos S0, dividido por T menos 0. Isso implica que a velocidade é igual a S menos S0 sobre T. Certo? Eu vou passar esse T para cá multiplicando, então vai ficar assim, V vezes T é igual a S menos S0. Vou passar o S0 para cá. Então, nós vamos ter uma condição espelhada aqui, que S é igual a S0 mais V vezes T. O que nós temos de informação? Que a posição do corpo pode ser obtida mediante a qualquer tempo, certo? Então, eu posso obter a posição do corpo a qualquer tempo, conhecendo o quê? A posição inicial e a velocidade dele. Lembrando que essa velocidade ela é constante, tá? Esse tipo de equação é aplicado somente para movimentos com velocidade constante. Ou seja, né, a velocidade não muda. Então, a gente tem aqui que S vai ser a posição. S0, a posição inicial. V é a velocidade. E T é o tempo.
Sabemos que a posição dada é em metros, né? Posição inicial também. A velocidade em metros por segundo, ou quilômetros por hora, né? O tempo dado em segundos. Ok, então conhecida essas relações, a gente pode descrever, por meio de uma equação, né, o comportamento do movimento de um corpo. Como que seria isso? Da seguinte forma. Se eu tenho um corpo, vamos imaginar. Imagina aqui um sistema de referência, em que eu vou ter um corpo na posição... O sistema de referência é meu, eu posso colocar o objeto onde eu quiser, né? Então, vamos supor que ele está na posição aqui, menos 15. Esse dado em metros. Vamos falar que esse corpo, ele move com a velocidade contrária ao meu sistema de referência, com velocidade igual a 7 metros por segundo. E eu sei que é uma velocidade constante. Como que eu representaria a equação ou a função horária, né, que é essa equação aqui, para esse corpo? A gente chama isso aqui de função horária. Certo? Qual que seria a função horária para esse corpo? Eu sei que S vai ser igual a S0 mais V vezes T. Para montar a função horária, o que eu preciso saber de parâmetro? Simplesmente a posição inicial e a velocidade. Então, a função horária do meu corpo vai ser essa igual a posição inicial, menos 15, menos... Por que é menos? Olha só, a velocidade dele é contrária ao meu sistema de referência. Então, vai ser menos 7t. Então, essa é a função horária desse corpo, e eu sei que ele assume velocidade constante. Uma vez conhecida a minha função horária, e eu sei que a velocidade é constante, é possível ainda obter relações gráficas do movimento desse objeto. Tá? Por que a gente tem o gráfico? O gráfico, ele nada mais é do que um objeto, né? Uma forma de obter dados do movimento de um corpo, né? E com esse gráfico, né, eu consigo caracterizar o movimento do corpo. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Então, como que se dá essa análise, né, gráfica? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Seguinte, como que ficariam os gráficos do movimento uniforme? A gente tem dois tipos de parâmetros. A gente sabe que existe a posição do corpo, a gente quer saber a posição que ele está em algum tempo, e a gente também quer saber a velocidade dele, né? Como a gente viu que, por definição, na equação do movimento, o que é importante? A posição, ou posição inicial também, né? E a velocidade. A gente tem como o tempo um parâmetro que? Um parâmetro, uma variável... eu esqueci o termo matemático. Variável independente, né? Variável independente. Então, a gente vai fazer dois tipos de gráficos para analisar esse tipo de movimento, ok? Deixa eu colocar mais ou menos aqui no meio e utilizar dois gráficos apenas. A pergunta que eu faço para vocês seria a seguinte. Essa função aqui, S é igual a S0 mais V vezes T, vou colocar mais ou menos aqui, tá? Ela é uma função de que tipo? Alguém conhece? É uma função de primeiro grau. Olha só, se você analisar essa função, ela é bem parecida com essa aqui, y é igual a b mais ax. São funções similares, né? Essa aqui é uma função do primeiro grau. E essa aqui também é uma função do primeiro grau. Certo? Basicamente, quando eu quero fazer um gráfico, basta jogar dados aqui de tempo e marcar aqui e obter os parâmetros de posição, que é no eixo vertical. E como eu sei que é uma função do primeiro grau, eu sei que vai ser uma linha reta, né, tracejada entre um ponto e outro, né? Já para a velocidade, como a gente sabe que a velocidade é constante, o gráfico da velocidade ele vai ser o quê? Sempre paralelo ao eixo do tempo. Então vamos ver isso na prática? Na prática,
vamos supor que um objeto saia dessa posição, se ele tem velocidade positiva, o que acontece? A variação do espaço também é positiva. O gráfico é crescente. E a gente viu isso aqui atrás, ó. Cadê? Aqui. Né? Se a variação é positiva, a variação do espaço é positiva, então ele vai aumentar a posição dele nesse eixo aqui. Se meu objeto, ele sai da posição inicial, S0, né? Aqui, aonde corta o eixo do tempo aqui, ó, é o S0, onde o tempo é zero, né? E se meu corpo, por exemplo, ele anda contrário ao meu sistema de referência, o gráfico vai ser decrescente. Ou seja, a variação do espaço dele é negativa. E de fato é verdade, olha só, ele está em S0, vai para zero e depois vai negativamente no eixo, conforme o tempo passa, né? Então o gráfico é decrescente. Em termos de velocidade, nós sabemos que a velocidade do meu sistema ele é constante, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um objeto com velocidade positiva, ou seja, a velocidade vai estar acima de zero, né? Ou seja, a velocidade vai estar aqui. Ou a velocidade dele vai ser negativa. Então, eu tenho dois gráficos diferentes para esse tipo de movimento. Eu tenho que, para observar, né? Eu posso considerar velocidade positiva ou velocidade negativa. Velocidade negativa significa que está freando? Não. Significa que ele está andando contrário ao meu sistema de referência. Tá? O sistema de referência, ele localiza o objeto e o objeto vai mover conforme esse sistema de referência. Tá certo? Então, eu tenho esses dois tipos de gráficos, importância do movimento uniforme, e nós conseguimos obter certos parâmetros. Certo? Para a gente meio que finalizar, a gente vai trabalhar com o gráfico da velocidade mais uma vez. Por quê? Porque a gente vai fazer um tratamento desse gráfico, usando os dados desse gráfico, de modo em que nós conseguimos obter algum parâmetro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um gráfico da velocidade, não importa se ele está acima ou abaixo do eixo do tempo, tá? O que nós vamos fazer aqui é válido para qualquer condição. Então, um gráfico da velocidade por tempo. E no caso aqui, a gente vai assumir que a velocidade é constante. Poderia ser não constante? Poderia também. Essa regrinha vai ser válida em qualquer condição. Tá? Então, aqui eu tenho meu gráfico da velocidade por tempo, certo? E vamos assumir que a velocidade desse corpo é uma velocidade constante. E eu quero, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho T1 e aqui meu tempo T2. Eu sei que a velocidade aqui é uma velocidade V, certo? Bom, qual que é a unidade de tempo? Segundos. Qual que é a unidade da velocidade? Metros por segundo. Então, se eu calcular a área disso aqui, qual que é a área desse intervalo de tempo aqui? A área é igual a base vezes a altura, né? Agora vamos analisar em termos de unidade. Qual que é a unidade da base? A base é o tempo. A unidade da base é o segundo, né? Vezes a altura. Qual que é a unidade da altura? A altura é a velocidade. A unidade da velocidade é metros por segundo. Se eu multiplicar segundo vezes metros por segundo, a unidade dá metros. E a unidade de metro está relacionada à variação de espaço. Ou seja, se eu calcular a área embaixo de uma curva de velocidade, seja ela constante ou não, tá? Vai me dar a variação do espaço. Então, se você tem um gráfico de velocidade, você quer saber o quanto o objeto andou, calcule a área embaixo da curva da velocidade. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu finalizar nossa aula de hoje. Tá certo? O que nós falamos? Diferenciamos trajetória. Falamos o que é trajetória, o que é deslocamento e o que é distância percorrida. Tá? A distância percorrida nada mais é do que o tamanho dessa trajetória.
O deslocamento é a diferença em tamanho entre a posição final menos a posição inicial. Fizemos exercício, definimos velocidade média, que é a variação do espaço ou deslocamento pelo tempo, né? Que é o ΔS sobre ΔT. Vimos condições em que a velocidade é positiva ou negativa. Resolvemos exemplos. Definimos o movimento uniforme, que é o movimento de velocidade constante. Determinamos a função horária do movimento uniforme, que me dá o quê? Me fornece o quê como dados? A posição do objeto, conhecendo a posição inicial e a velocidade para qualquer tempo. Então, se eu quero saber aonde o objeto está, eu consigo, se eu tiver os parâmetros, né, de velocidade e posição inicial. Mostramos como monta, né, a função horária para um corpo genérica aqui, né? Fizemos uma função horária para um corpo, e por meio dessa função horária é possível obter gráficos, né? Tem várias formas, né? Eu posso, por exemplo, pegar, se eu tenho um gráfico da posição, basta jogar dados aqui, e no eixo horizontal eu colocar o tempo, e no eixo vertical colocar o espaço. E tracejar uma linha reta entre dois intervalos de tempo e espaço, né? Por que eu tracejar uma linha reta? Porque a função horária é uma função horária, ela nada mais é do que uma função do primeiro grau. Então, eu sei que é uma função linear. E também vimos que a velocidade, né, ela é constante, então ela segue paralelamente ao eixo do tempo, ou seja, então ela não muda, né? Sabendo que a velocidade positiva, ela assume valores positivos no gráfico, e se ela for negativa, assume valores negativos no gráfico. Tá? Vimos que se a velocidade é positiva, o gráfico é crescente, se a velocidade é negativa, o gráfico é decrescente. E, por fim, nós vimos que se calcularmos a área embaixo de uma linha de velocidade, nós conseguimos calcular a variação do espaço. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje.